Olá, boa noite, graça e paz, queridos irmãos e amigos. Louvamos a Deus por mais um dia na sua presença. Louvamos a Deus por mais um dia de vida, com saúde, mais um dia em que o Senhor nos deu o pão de cada dia. Por isso nós louvamos ao Senhor. Mais um dia que Ele nos deu vida e vida com abundância. Muito boa noite, você que está chegando, você que está conectado conosco nesse canal, nosso canal no Facebook. Vamos continuar tratando no dia de hoje sobre a teologia de Atos, ou melhor, a teologia de missões no livro de Atos. Queridos, esse é um tema de extrema importância, visto que cerca de 10% apenas da igreja brasileira está envolvida diretamente com a obra missionária transcultural. Por isso, cremos que é de suma importância nesse tempo do fim nós trabalharmos fortemente para sedimentar na igreja brasileira uma teologia bíblica de missões, uma teologia cristocêntrica da obra missionária. Por isso vamos continuar tratando, e hoje o nosso tema será as negativas para a expansão do Evangelho. Na reunião passada nós falamos sobre a pregação de Pentecostes, em Atos capítulo 2. Hoje nós vamos dar um salto aí no livro de Atos. Vamos ao capítulo 11, capítulo 15 do livro de Atos. Vamos ver ali alguns episódios que foram como impedimentos para a expansão do Evangelho até os confins da terra. Quando lemos o livro de Atos com bastante calma, olhando dentro da visão missionária, olhando a grande comissão, nós podemos perceber que a expansão do Evangelho demorou bastante tempo e não foi muito fácil. Foi com bastante lutas e batalhas que o Evangelho foi se espalhando aos poucos, o Senhor empurrando a sua igreja para fora das quatro paredes, as quatro paredes, digo eu, da cidade de Jerusalém. Esse momento aí a igreja se reunia nas casas e algumas vezes no templo, enquanto eles não foram expulsos do templo. O templo de Jerusalém, nesse momento, estava erguido e houve algumas reuniões no templo. Logo, logo eles foram expulsos do templo e eles se reuniam nas casas. Porém, a cidade de Jerusalém ainda constituía uma barreira. Eles não saíam de Jerusalém. E nós vamos ver no capítulo 11, capítulo 15, que eles foram como que empurrados para fora da cidade. Ok, queridos? Vamos orar pedindo a Deus que acenda o fogo missionário em nosso coração. Toda a igreja deve estar envolvida na obra missionária. Deus vai usar a sua igreja para levar o Evangelho aos quatro cantos da terra. Deus vai usar alguns que vão pregar o Evangelho aos povos não alcançados. Deus vai usar outros que vai ficar aqui contribuindo, orando, intercedendo, escrevendo, fortalecendo os missionários, trabalhando na base para que alguns possam ir e pregar o Evangelho àqueles que nunca ouviram do Senhor Jesus. Essa é a nossa tarefa. A tarefa que não foi completada, a tarefa que está inacabada. E eu penso que nos últimos dias da igreja, Deus quer levar a sua igreja aos quatro cantos da terra a proclamar o Evangelho. Amém, queridos? Vamos orar pedindo o fogo de Deus em nosso coração. Pai querido, nós te adoramos nessa noite, nós bendizemos o teu nome. Ó Pai querido, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado pela tua graça em nossas vidas. Muito obrigado porque um dia o teu Evangelho
ele alcançou o nosso coração, ele chegou em nossas vidas e fomos salvos pela graça mediante a fé. Ó Deus, os nossos olhos se abriram, o Espírito Santo nos convenceu do pecado e nós decidimos, ó Pai querido, crer no Evangelho, decidimos crer no Senhor Jesus e entregar a nossa vida inteira. Senhor, muito obrigado por essa dádiva, muito obrigado, Deus, pela tua bondade em nos alcançar. Nós louvamos o teu nome essa noite, nós bendizemos a tua graça, bendizemos, Senhor, a tua santidade. Ó Senhor, rogamos a ti, primeiramente, que o Senhor acenda o fogo do Espírito Santo em nossa vida, em nosso coração. Senhor, abra os nossos olhos para que possamos olhar, Senhor, por cima dos muros, para que possamos, Senhor, olhar o mundo como o Senhor vê. Ó Deus, com os teus olhos, que possamos olhar os campos que já estão brancos para a ceifa, olhar os necessitados, aqueles que não te conhecem, aqueles que estão em trevas, Senhor, e que precisam de ouvir o Evangelho, aqueles que precisam de ouvir uma palavra, ó Deus, acerca da salvação das suas almas. Deus bendito e amado, rogamos a ti, aviva-nos dessa noite, acende o fogo missionário em nosso coração, para o louvor e a glória do teu santo nome. Aviva a tua igreja, Senhor, esse tempo do fim, os sinais estão acontecendo, nós te rogamos, Senhor, aviva a igreja, para que possamos sair das quatro paredes, para que possamos sair da nossa cultura, ó Deus, e chegar aos quatro cantos da terra, aos confins da terra, aqueles que nunca ouviram falar do Evangelho. Ó Deus, coloca a urgência em nosso coração, coloca, Senhor Jesus, ó Deus, um calor, um fogo, um amor pelos perdidos, Senhor, em nome de Jesus, o teu Filho. Aviva a tua igreja nesta hora, uma hora, Senhor, de tremendo conflito mundial, uma hora, Senhor, de escassez da tua palavra, Senhor, uma hora de crise mundial. Ó Deus, nós te rogamos nesta hora, viva-nos como igreja, vivifica-nos pelo teu poder, enche-nos da autoridade e do poder do Espírito Santo, para a glória do teu nome, para o louvor do teu nome, ó Pai. Em nome de Jesus, o teu Filho. Ó Deus, visita os enfermos nesta hora. Ó Deus, toca na vida do Ricardo, Senhor. Traz cura para o teu filho, manifesta o teu poder e a tua graça na vida do teu servo. Traz ele saúde perfeita, em nome de Jesus. Visita, Senhor, a Júlia nesta hora. Trabalha e liberta o coração da Júlia. Meu Senhor, toca e cura, Senhor, aquela vida. Pelo poder do nome de Jesus Cristo, opera, Senhor, um milagre na vida daquela jovem, para o louvor e a glória do teu nome, Senhor. Visita cada enfermo em nosso país. Ó Deus, nesta hora difícil que atravessamos, que a mão bendita do Senhor visite a nossa nação nesta hora, trazendo cura, trazendo restauração. Ó Deus, visita o governo, o presidente da República, os seus ministros, auxiliares, orienta, dirige. Ó Deus, ilumina, Senhor, a liderança do país para esta hora, para esse momento difícil. Em nome de Jesus, rogamos pelos missionários no campo, Senhor. Visita cada um dos teus servos esta hora, renova a força, o ânimo. Não permita que falte o pão de cada dia, não permita que falte o sustento missionário. Levanta novos mantenedores, igrejas comprometidas, Senhor, com a obra missionária. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te rogamos, Pai, para o louvor e para a glória do teu nome. Oramos no nome de Jesus. Fala conosco através da tua palavra. É a nossa oração, o nosso desejo, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Seja bem-vindo, você que chegou durante a oração, você é muito bem-vindo. Deus fale ao teu coração, ao meu coração. Nós louvamos a Deus por esse dia, louvamos a Deus pela sua graça e bondade. Amém, queridos? Você pode compartilhar esse link, fazer sala com outras pessoas, pode espalhar o vídeo, fique à vontade. A nossa missão, nosso desejo é que a teologia de missões, a visão missionária,
ela se abra, se expanda no meio da igreja brasileira. E que haja novos obreiros, que haja novos ceifeiros para a seara, que haja novos mantenedores e que haja novos intercessores, pessoas que estarão comprometidas com a intercessão pelos missionários, pessoas que estarão comprometidas com o sustento dos missionários e pessoas que estarão comprometidas em ir ao campo missionário. Esse é o nosso desejo e essa é a nossa tarefa como igreja. Amém, queridos? Vamos abrir nossas Bíblias. Você pode abrir no livro de Atos, capítulo 8. Quero falar rapidamente. Nós não vamos ler. Eu vou apenas citar o versículo e você pode acompanhar. O tema de hoje: as negativas para a expansão do Evangelho. Esse é o tema de hoje, dentro do tema central, que é a teologia de missões no livro de Atos. Quando olhamos capítulo 8, 11, capítulo 10 e 15 de Atos, nós vemos algumas negativas, alguns fatores que foram impedimentos para a expansão do Evangelho até os confins da terra. Capítulo 8 de Atos fala da perseguição que veio à igreja por causa da tribulação e morte de Estevão. Estevão é o primeiro mártir da igreja. No capítulo 7, Estevão prega o evangelho de maneira poderosa, faz uma exposição bíblica maravilhosa, desde lá do comecinho da história de Israel, indo até os profetas menores, e quando ele então chega nos profetas menores, antes dele chegar na pessoa de Jesus, os homens rilhavam os dentes e tapavam os ouvidos para não ouvir tamanha autoridade, unção e graça nas palavras de Estevão. E o texto diz que arremeteram contra ele, jogaram fora da cidade, apedrejaram e o mataram. E diz o texto no capítulo 7, último versículo, que deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, que consentia na sua morte. Capítulo 8, verso 1, diz que por causa desta perseguição, dessa morte de Estevão, toda a igreja se espalhou, exceto os apóstolos. Então percebam uma coisa, queridos, Deus usou esse episódio, essa perseguição à igreja, e aí se levanta a primeira perseguição a toda a igreja. Antes os apóstolos foram perseguidos, foram presos, lançados à prisão, mas quando chegou esse momento, eles já estavam incomodando de tal forma o judaísmo ali em Jerusalém, que eles resolveram perseguir toda a igreja, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos. E é interessante, querido, o que diz o texto, que foram dispersos por toda a Judéia e Samaria. Então veja bem, a igreja que até esse momento não tinha saído de Jerusalém, ela foi obrigada a sair graças à perseguição. Ou seja, Deus permite a perseguição, Deus usa esse expediente para que a igreja então saia daquele centro que é Jerusalém. Ali estava muito bom para os convertidos, ali havia o poder de Deus, a graça de Deus estava ali. As reuniões, queridos, em Jerusalém eram tremendas, sinais, curas, milagres, coisas maravilhosas aconteciam ali, e esse também era um fator. Quando as coisas estão muito bem no lugar que nós nos reunimos, ninguém quer sair dali. Ninguém quer levantar a mão e dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Então Deus permite a perseguição e os cristãos saem espalhados por toda a Judéia e Samaria. Não precisava ser dessa forma, querido. Porque já havia um mandamento lá em Atos capítulo 1, verso 8. Nós já vimos, né? O texto lá diz o seguinte: sereis minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Porém, eles não saíram
Então Deus permite a perseguição e a igreja sai então por toda a Judéia, chegando até Samaria. Capítulo 10, Pedro vai à casa de Cornélios, prega o evangelho, e no capítulo 11, é o texto que nós vamos começar a ler, a igreja em Jerusalém ficou sabendo que Pedro foi à casa de um gentio incircunciso, entrou, pregou o evangelho e comeu com eles. Então vamos comigo ao capítulo 11 de Atos. Abra sua Bíblia, Atos capítulo 11, versículo 1, 2 e 3. Atos capítulo 11, vamos ler do versículos 1 ao versículo 3. Diz aí o texto: Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles? Vejam bem, queridos, Pedro está chegando de uma missão maravilhosa. Deus havia feito primeiro um trabalho na vida de Pedro. Hoje nós não vamos ao capítulo 10, mas o capítulo 10, se você ler o livro de Atos por esses dias, a história está fresca na sua memória. Quando Pedro tem aquela visão, ele está na casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Ele havia ressuscitado Dorcas. Aquela cidade estava alegre. Ele estava hospedado ali e teve uma visão quando descia um lençol do céu com vários animais, quadrúpedes e répteis. E uma voz dizia: Pedro, mata e come. Pedro então falava: Não, Senhor, porque jamais comi coisa comum ou imunda. E aquela visão se repetiu por 3 vezes. E a voz dizia para ele: Não considere comum ou imundo o que Deus santificou. Muito bem, acabou a visão, chegou alguns homens na casa de Simão curtidor, procurando por Simão, chamado Pedro. Eram os empregados de Cornélio, o centurião, que tinham mandado chamar a Simão Pedro, porque um anjo tinha aparecido para Cornélio e dito: manda chamar Simão Pedro, que está na casa de Simão curtidor, que ele vai dizer a você as palavras dessa vida. Queridos irmãos, Deus estava dirigindo todas as coisas, Pedro resistiu, mas depois da visão ele entendeu que Deus estava mandando que ele fosse à casa de Cornélio. Chegando na casa de Cornélio, ele dá uma explicação desnecessária, porque se eles mandaram chamar, era para Pedro chegar e entrar e cumprir a tarefa. Pois bem, Pedro relutante, porém cumpriu a tarefa e agora ele volta a Jerusalém. E logo, alguns que eram da circuncisão, se você for na Bíblia King James, diz ali: alguns que eram do partido dos crentes circuncisos, arguíram a Pedro. A palavra e arguíram a Pedro. Eles pressionaram o apóstolo Pedro, eles questionaram a Pedro: por que você entrou na casa de um homem incircunciso e, além de mais, você ainda comeu com eles? Queridos irmãos, afinal, então o que prendia a igreja em Jerusalém? E esse texto vai mostrar muitas coisas. Esse texto dá para nós um pano de fundo que vai nos mostrar uma das questões principais. Por que a igreja não conseguia sair de Jerusalém, embora já havia um mandamento, já havia um potencial tremendo na igreja, porque quando você lê o livro de Atos, capítulo 2, após a pregação de Pentecostes, 3.000 batizados.
Quando você vai então ao capítulo 4 e 5, depois da cura do coxo, né, lá na Porta Formosa, o número subiu a 5.000. Se você somar isso com a igreja do começo, 120, né, você já tinha ali então 5.120 almas. Lógico que tinha muitos novos convertidos, porém 120 que eram já seguidores de Jesus praticamente desde o começo do seu ministério. Você já tinha ali os 12 apóstolos, e no capítulo 6 já tem os diáconos que foram levantados. Então a igreja já estava estruturada, tinha uma boa base, né, um corpo de obreiros bem substancial. Somente os 12 homens que andaram 3 anos com Jesus, queridos irmãos, já era suficiente para pegar ali uns 3, 4 deles e mandar para os povos não alcançados, aos confins da terra. Porém, a igreja não saía. Deus então permite a perseguição, e nesse trânsito da perseguição, Pedro também sai e chega à casa de Cornélio. Mas agora Pedro volta, e eles então estão arguindo a Pedro, perguntando, pressionando Pedro: por que você entrou na casa de incircuncisos? Queridos irmãos, se o evangelho era para chegar aos confins da terra, como ele chegaria se não entrassem na casa dos gentios, dos incircuncisos? Isso mostra para nós que a mente daqueles homens ainda estava muito fechada. A cosmovisão deles era diminuta, era minúscula. Ainda estava arraigado no judaísmo. O judaísmo estava dentro deles de tal forma que eles não conseguiram perceber a grande comissão. Vocês vão por toda a terra, vocês vão por todos os povos e sejam minhas testemunhas e façam discípulos. Ora, na ordem que Jesus dá, já estava embutido que eles iriam entrar na casa de gentios. E lógico, para compartilhar o evangelho de maneira sadia, eles iam comer com eles. Não tinha como, principalmente naquele momento, você pregar o evangelho para uma família, para um povo, sem sentar à mesa com eles e compartilhar então uma refeição. Mas veja vocês que eles ainda estão presos com aquela cosmovisão judaizante. E esse texto, mais o capítulo 10, o capítulo 15 de Atos, vai dar para nós muita clareza por que a igreja ela não sai rapidamente cumprindo a ordem do Senhor Jesus. Eles ainda tinham uma cosmovisão judaizante, ou seja, Jesus veio somente para os judeus, o que estava ainda na mente deles. Jesus veio salvar somente os judeus, lógico, em boa parte da igreja, não em toda a igreja. Eles ainda estavam guardando as leis cerimoniais dos judeus, que dizia que um judeu não podia sentar-se à mesa para comer com um gentio incircunciso. Queridos irmãos, aqui está um dos erros graves daqueles irmãos. Vamos ler Atos 10, verso 28, quando Pedro chega na casa de Cornélio, e ele próprio é quem cita essa questão de que o judeu não podia entrar na casa de um gentio e comer com ele. Atos 10, 28. Pedro chegando na casa de Cornélio, ele então vai se apresentar, né, no verso 26, Pedro se levanta, ergue a voz e começa a falar. No verso 28 ele diz: a quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça,
Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Ora, claro que Pedro já sabia qual a razão que aqueles homens mandaram chamá-lo. Mas, queridos irmãos, eu queria pensar com vocês um detalhe aí do verso 28. Aonde estava escrito que era proibido a um judeu se ajuntar a um incircunciso, comer com ele à mesa? Você vai procurar na lei de Moisés, você vai procurar nos mandamentos e você não vai achar essa ordem. Essa é a pior parte, é a parte mais espantosa. Como que a cosmovisão fechada, bairrista, né? Ela nos tolhe de olhar com clareza os mandamentos de Deus. E aí, queridos, eu queria ir com os irmãos ao livro de Marcos, ao Evangelho de Marcos, capítulo 7, quando o próprio Jesus está combatendo essa questão da visão mesquinha judaizante. Jesus combate isso. Vamos lá, no Evangelho de Marcos, e nós vamos ver ali algo extremamente terrível. E que isso foi perdurando. Jesus morreu, foi para o céu, a igreja começa o seu trabalho, mas essa visão estreita, curta, ela permanece. Essa visão adivinha das tradições dos judeus. Não vinha da lei de Moisés. E teve diversas tradições que eles obedeciam em detrimento dos mandamentos de Deus. Marcos capítulo 7. Vamos ler do versículo 6 ao versículo 9. Depois vamos ler o versículo 13. Eu queria que você prestasse bastante atenção. Marcos 7, verso 6. Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Versículo 13. Invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Veja você, queridos, eles estavam arguindo Pedro porque entrou na casa de um gentio e comeu com eles. Eles nem esperaram Pedro falar do resultado do trabalho, da pregação, da conversão da casa de Cornélio, que eles foram batizados, o Espírito Santo desceu sobre eles, caiu o fogo de Deus, na mesma hora, eles foram batizados com o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Queridos irmãos, algo maravilhoso aconteceu ali, mas eles estavam preocupados com a tradição deles, porque lá na lei de Moisés não dizia nada disso. Isso foi tradição que eles foram acrescentando à lei de Moisés. E aqui Jesus está sendo muito firme com os fariseus, já falando dessa questão. Vocês estão negligenciando o mandamento de Deus e guardando a tradição dos homens. Jeitosamente. Isso me faz lembrar o jeitinho brasileiro. E muitas das vezes os crentes abandonam o princípio bíblico e dá um jeitinho de burlar a lei e andar segundo o jeitinho da cultura brasileira. Queridos irmãos, isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Bíblico é o mandamento que Jesus deixou para nós. Vocês vão por todo o mundo, preguem o evangelho e façam discípulos de
todas as nações. Mas eles estavam presos às tradições judaicas. Eles ainda achavam que o evangelho era somente para os judeus. Isso aqueles que se converteram, né? A parte que estava na igreja, mas seguindo as tradições judaicas, e alguns pregando que se eles não circuncidassem, eles não seriam salvos. É o que nós vamos ver lá no capítulo 15. Com isso, queridos irmãos, eles invalidavam o mandamento de Deus em detrimento dos costumes que eles próprios criaram e seguiam. A cosmovisão daquela gente era estreita demais, se limitava aos judeus e ao judaísmo. E o mais grave, querido, é que eles trocavam os mandamentos de Deus pelas próprias tradições. E quando olhamos para a igreja hoje, não tem muita diferença. Quando a gente aborda o tema missões, muitos líderes denominacionais dizem o seguinte, isso eu já ouvi com meus próprios ouvidos. Já ouvi de líderes denominacionais, de pastores de igrejas e já ouvi de crentes. Alguns dizem, a nossa denominação não tem esse chamado para missões. Eu ouvi isso. Já ouvi também de pastores, a minha igreja não tem um chamado para missões. E também já ouvi de alguns cristãos, eu não tenho chamado missionário, por isso eu não me envolvo. Queridos irmãos, isso não é bíblico. Não há nenhum texto que fale isso. Que a igreja A ou a igreja B são as que vão fazer missões, a igreja C e D não vão cuidar da área social. Não existe isso. Isso não é bíblico. O que existe é uma ordem dada, um mandamento. Vocês vão por todo mundo, vocês façam discípulos de todas as nações, preguem o evangelho a todos os povos. Essa era a ordem de Jesus. Não existe, eu não tenho esse chamado, a minha igreja não tem um chamado, a minha denominação não tem um chamado missionário. A ordem é para toda a igreja estar envolvida na obra missionária transcultural, ou seja, levar o evangelho aos quatro cantos da terra. A gente sabe que nem todos irão atravessar as fronteiras, mas todos devem estar envolvidos. De uma forma ou de outra, você e eu temos que estar envolvidos nessa tarefa que precisa ser completada para que então Cristo volte. E eu quero lembrar novamente os irmãos, Mateus capítulo 24, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado a todas as nações, para testemunho a todos os povos, então virá o fim. Muito bem, para que venha o fim, o evangelho tem que ser pregado a todos os povos. E aí Paulo lá, em Romanos, no capítulo 10, você conhece muito bem o texto, como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Essa responsabilidade é nossa, minha e sua, de nossa igreja e da sua igreja, levar o evangelho até os confins da terra. Queridos, há uma ordem, ela precisa ser cumprida. Isso me faz lembrar a missionária Sophia Miller, a desbravadora do Amazônia, no que diz respeito à Amazônia brasileira e também na Venezuela e Colômbia. Ela entrou pelo Brasil, pelo rio, que vem da Venezuela para o Brasil, e gastou a sua vida 40 anos ali entre os índios, deixando ali algumas centenas de convertidos, deixando ali grande parte da escritura traduzida, um legado tremendo. E certa vez um repórter cristão entrevistou Sophia Miller. E a primeira pergunta que ele fez para ela foi a seguinte: me conte do seu chamado missionário. Sophia Miller olhou para ele e disse: eu jamais tive um chamado missionário. Eu li uma ordem
e obedeci. Sofia Miller, querido, se converteu numa praça pública em Nova York, ouvindo um pregador de rua, e entregou a sua vida a Cristo incondicionalmente. Em 1949, ela se entregou a missões, da onde nunca mais retornou. Falecendo em 1979, deixou um legado tremendo, histórias maravilhosas. Ao final eu vou deixar um link aí no nosso canal no Facebook, que conta um pouco da história dessa maravilhosa missionária Sofia Miller. Ela ouviu a ordem, ela leu a ordem e ela simplesmente obedeceu. É o que eu e você temos que fazer como igreja. A ordem já foi dada, os campos estão brancos, o que nós temos que fazer como igreja é obedecer à ordem de Jesus. Vocês vão por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Essa é a ordem e esse é o chamado para toda a igreja. Eu e você, toda a igreja que se reúne em cada local. É para a igreja de Cristo. Não é para a igreja A ou igreja B. É para toda a igreja de Cristo, a igreja universal, ou seja, a igreja de Cristo no mundo. Toda ela deve obedecer essa ordem de Jesus. E dizer como Sofia Miller: eu li uma ordem e obedeci. Porém, queridos, ainda temos uma batalha muito grande, porque a cosmovisão da igreja, e aí vamos falar da igreja brasileira, ainda não se abriu. Muitos ainda têm a visão bairrista, de que o bairro, a cidade, o município, o país deles é que merece ouvir o evangelho, em detrimento de outros povos, outros bairros, outras nações que estão esquecidas, simplesmente esquecidas por essa grande igreja brasileira, numericamente falando. E eu queria ir com os irmãos a Atos capítulo 15, que fala da controvérsia sobre a circuncisão. O problema, querido, não terminou ali, no capítulo 11, quando Pedro, então, faz a exposição, logo após eles ter arguído o apóstolo Pedro, ele faz uma exposição do que aconteceu na casa de Cornélio. E depois que eles ouvem aquela exposição, os ânimos ali se acalmaram. Porém, a visão da igreja lá ainda estava estreita, complicada, e ainda havia muita gente que era do time da circuncisão, que estava incorrendo em heresia. E essa gente foi até Antioquia perturbar a igreja ali em Antioquia. E eu quero lembrar os irmãos o seguinte: quando acontece essa reunião em Jerusalém, em Atos capítulo 15, já se passaram aí, queridos, 18, 17 anos. O concílio de Jerusalém data de 50 depois de Cristo. Cristo morre no ano 33 mais ou menos, a igreja nasce. A morte de Estevão também data pelo ano de 33. Acontece ali a primeira perseguição, a igreja se espalha na marra, ela sai empurrada de Jerusalém, chega na Judéia, Samaria e chega em Antioquia também. Antioquia, a igreja já nasce com sua maioria de gentios, tem ali um irmão chamado Barnabé, com a cabeça bem arejada, que chama Paulo. Então a igreja de Antioquia era a que estava à frente na questão do judaísmo. Porém, os judeus me saíram da Judéia e foram lá para Antioquia perturbar os irmãos. Diz aí o relato, Atos 15, vamos ler aí versículos 1 e 2. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles,
resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Veja bem, queridos, se passaram ali quase 20 anos, mas a questão do judaísmo ainda era predominante na igreja em Jerusalém. E alguns irmãos saíram lá da região da Judéia e foram até Antioquia, cerca de 500 quilômetros de Jerusalém até Antioquia. Antioquia aí é a capital da Síria. O evangelho demorou a chegar aí, demorou 14 anos para chegar em Antioquia. A igreja então ainda é menina, né? De 14 para 18, aí 4, 5 anos de fundação. Barnabé e Paulo estão trabalhando fortemente ali para lançar os alicerces do evangelho. E agora me chega ali alguns irmãos que vêm da Judéia ensinando uma heresia. Porque eles diziam o seguinte: se vocês não circuncidarem, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Queridos irmãos, onde eles ouviram isso? Quem ensinou isso para eles? Jesus não foi e nem os apóstolos. Eles trouxeram a tradição judaica e tentaram misturar a tradição judaica junto com o cristianismo. Porque a salvação é pela graça mediante a fé. E os alicerces, os fundamentos, a doutrina ainda não estava lançada. Paulo vai lançar mais à frente a doutrina em Romanos, fortemente, em Efésios, em Gálatas. Você vai ver ele, Paulo, lançando todo o corpo doutrinário, a espinha dorsal do evangelho. Quem escreve é Paulo, principalmente na carta aos Romanos, mas ele vai pingando um pouco em cada carta, um pouco em Gálatas, um pouco em Efésios, Colossenses, Filipenses, assim por diante. Então aqui nesse episódio, graças a Barnabé e a Saulo, que foram muito fortes, né, o texto diz aí que houve não pouca contenda, não pequena discussão e contenda com eles. Paulo estava fortemente incumbido da defesa do evangelho, né, ele vai dizer isso lá em Filipenses, porque estou incumbido da defesa do evangelho. Queridos irmãos, se eles não saíssem aqui nessa defesa, provavelmente o evangelho teria se misturado com o judaísmo e talvez não chegasse até nós. Mas eles foram muito firmes e disseram: não, isso não é verdade, não é assim. E a coisa então cresceu tanto que a solução foi: vamos então a Jerusalém para resolver com os apóstolos, que eram a maior autoridade, o corpo apostólico. Porém, já tinha ali também presbíteros que tinham bastante força. No próprio caso lá de Pedro, no capítulo 11, você vai ver gente ali que não é do corpo apostólico, mas que está pressionando Pedro. Alguns presbíteros, alguns que eram da parte de Tiago, como diz Paulo em Gálatas, que tendiam a crer nessa falsa doutrina de que para ser salvo eles deveriam circuncidar-se. Isso era mentira, irmãos, isso não era verdade. A sã doutrina diz que a salvação é pela graça mediante a fé. Você não tem que fazer nada para ser salvo. Deus já fez tudo. Enviou seu filho Jesus, que morreu na cruz e ressuscitou o terceiro dia. Eu e você precisamos crer nesse sacrifício vicário de Jesus. Se você está aqui conosco e não é salvo, não tem certeza da sua salvação, eu quero dizer a você isso. Basta você crer em Jesus, confessar os seus pecados e decidir receber a graça bendita do Senhor e mudar de vida. Você será salvo. É o que diz toda a escritura do Novo Testamento, inclusive lá no Antigo Testamento. Se você pegar alguns salmos, alguns escritos dos profetas já apontavam a salvação pela fé. Desde Abraão, que foi o pai da fé. Paulo vai explicar isso muito bem em Romanos.
que a salvação é pela fé, jamais foi pela lei. Paulo vai explicar isso detalhadamente na sua carta aos Romanos. Mas no começo da igreja já houve essa tensão. Isso foi, querido, um impedimento para a igreja se espalhar até os confins da terra. Porque se a salvação fosse só para os judeus e eles não pudessem nem entrar na casa dos gentios, então não tinha razão de sair aos quatro cantos da terra até os confins da terra. Embora os judeus já estavam bem espalhados. Mas, logicamente, não havia judeus em todo o mundo. Em uma boa parte já havia judeus. Mas quando Cristo ele manda que a igreja vá aos confins da terra, a salvação é para toda a humanidade, gentios e judeus. E lá em Efésios, Paulo vai fazer um relato maravilhoso no capítulo 2, que dos dois povos fez um só, quebrando a parede da separação. Não há separação. Em Cristo não há judeu, nem grego, nem homem, nem mulher. Paulo vai dizer isso também em Romanos. Somos um em Cristo, um povo em Cristo. E a salvação é para todos os povos. Pois bem, versículo 6 de Atos 15, eles chegam em Jerusalém, e a igreja então se reúne os apóstolos. Eu queria ler aí um pequeno trecho desse texto. A reunião dos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Aqui na história da igreja você estuda isso como o primeiro concílio da igreja, né, para decidir questões importantes da doutrina bíblica. E diz o seguinte, Atos 15, verso 6. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, perceba que houve grande debate, o tema não era simples, não foi fácil, mas depois de grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse, irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Muito bem, Pedro então faz a sua exposição, e eu quero lembrar a você o seguinte, querido, Pedro era uma das colunas da igreja em Jerusalém. Pedro foi o camarada que andou com Jesus em todo o tempo, Pedro foi o camarada que teve na transfiguração lá no monte, foi o camarada que andou sobre as águas, Pedro foi quem ouviu de Jesus, apacenta as minhas ovelhas, pastoreai os meus cordeirinhos. Queridos irmãos, mas tem um grupo ali na igreja que está questionando ainda a palavra de Pedro. Embora Pedro era uma das principais autoridades ali do corpo apostólico. Muito bem, Pedro parou de falar e aí toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo. Versículo 12. Que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo, irmãos, atentai nas minhas palavras. Tiago aqui não é o irmão de João, Tiago aqui o irmão de João já tinha sido decapitado, Tiago aqui também era coluna da igreja, mas era o irmão do Senhor, que era uma outra autoridade que não está contado entre os 12 apóstolos, mas todo o Novo Testamento vai dar a esse Tiago uma autoridade na igreja muito grande. Por isso Tiago toma a palavra e começa a falar. Versículo 13. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo, irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome.
Confere com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde séculos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los junto com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. E aí então escreveram o resultado do concílio. Ficou ali então decidido definitivamente que a salvação era mediante a fé pela graça. E essa carta, então, Paulo e Barnabé saem dali e leva em todas as suas viagens missionárias para que não houvesse mais perturbação daqueles judeus que foram para a igreja, diziam eles que se converteram, porém, querendo trazer o judaísmo juntamente com eles. Queridos irmãos, o que é mais impressionante que hoje, 2020, século XXI, a igreja ainda continua com a cosmovisão estreita e apertada, muitas das vezes não com a questão do judaísmo, embora algumas igrejas ainda estão trazendo novamente as festas judaicas para o seu meio, de maneira completamente equivocadas. Mas, em via de regra, as igrejas locais estão presas numa cosmovisão bairrista, muitos líderes com a visão do seu próprio ministério, com uma visão do seu próprio reino, e esquecendo os mandamentos de Deus, criando novas doutrinas, criando novas tradições, em detrimento do mandamento, em detrimento da ordem que é explícita. A ordem de Jesus em Mateus 28 foi clara. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Ali é uma ordem, o imperativo ali é fazei discípulos de todas as nações. Em Marcos, você vai encontrar a seguinte ordem: ide, portanto, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quando você chega em Atos 1:8, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Os anos se passaram, a igreja não completou a tarefa, Cristo ainda não voltou, e a igreja precisa continuar a sua ofensiva de levar o evangelho aos quatro cantos da terra. Porém, o que nós temos visto, muitas denominações, igrejas locais, fazendo tradições humanas e obedecendo às tradições, em vez de obedecer o mandamento que é claro, que é explícito, a ordem de ir aos quatro cantos da terra e pregar o evangelho. Queridos irmãos, se a igreja ela não é missionária, se ela não está envolvida com a tarefa de levar o evangelho aos quatro cantos da terra, ela não é uma igreja bíblica, cristocêntrica. Ela não tem uma teologia sadia. E muitas das vezes ela nem é igreja. Ela é qualquer outra coisa menos igreja do Senhor Jesus. Porque a igreja do Senhor Jesus ela tem na sua essência a pregação do evangelho até aos confins da terra. E essa deve ser a nossa tarefa, querido.
até o último suspiro da nossa vida. Você que me conhece, você que está me ouvindo, sabe que eu prego essa mesma mensagem desde que você me conheceu. Porque eu estou envolvido em missões desde a minha juventude, lá da Igreja Batista, passando pela Igreja Interdenominacional e depois pela Irmandade Metodista Ortodoxa. Hoje estamos aqui no canal do Anil, continuando a mesma tarefa de levar o Evangelho aos povos não alcançados da terra. Você jamais me viu pregando outra coisa que não seja missões transculturais, fazer discípulos de todos os povos. Enquanto fazemos discípulos aqui, queridos, treinamos pessoas para fazer discípulos lá, enviamos missionários, obreiros, enviamos recursos, oramos por eles incessantemente para que o Evangelho seja proclamado nos quatro cantos da terra. Eu quero convidar você a se envolver nesta obra. Se a sua igreja local não está envolvida, querido irmão, você pode se envolver orando, contribuindo, escrevendo para os missionários ou se apresentando. Se você não tem um canal, uma agência missionária, eu quero apresentar a você a Missão Avante. Avante, missão evangélica transcultural, que treina vocacionados e envia para o campo transcultural. Se você quer saber mais sobre a Missão Avante, pode me escrever, me ligar. Se você quer se envolver em contribuição com missionários, pode me escrever, que eu vou te orientar a investir em missionários que estão nos campos transculturais, fazendo um trabalho sério, proclamando o Evangelho, plantando igrejas e fazendo discípulos de pessoas que não ouviram do Evangelho. Amém, querido? E a minha oração é que o fogo de Deus acenda no seu coração, acenda o meu coração, e nós possamos, nesse final de era, a igreja caminha para o final, queridos. E se nós não fizermos a tarefa, Deus vai levantar quem vai completar a tarefa. Porque a tarefa será completada, queira você ou não, queira eu ou não, Deus cumprirá a sua tarefa. Porém, estar envolvidos nessa tarefa é um privilégio. E eu quero chamar a você a participar desse tremendo privilégio, missões, a tarefa inacabada. Amém, queridos? Deus te abençoe, Deus te guarde, te fortaleça. Se Jesus não voltar, domingo estaremos juntos novamente, continuando a expor a teologia de missões no livro de Atos. Estamos construindo essa teologia de missões e vamos deixar para a igreja brasileira, vamos trabalhar a teologia de missões para a igreja brasileira. E quero convidar você a estar conosco domingo às 18 horas. Vamos olhar outros textos, vamos continuar trabalhando alguns detalhes que vai nos ajudar a sair da nossa caixa hoje, no século XXI, e olhar para os campos que já estão brancos para a ceifa. Amém? Vamos orar. Querido Pai, te adoramos nessa noite, bendizemos o teu nome, a ti toda a honra, glória, louvor e adoração. Ó Deus, eu rogo ao Senhor que visite meus irmãos nessa hora, que acenda o nosso coração, acenda a chama missionária, abre a visão da tua igreja, a igreja local do canal do Anil, a igreja espalhada em todo o Brasil, aonde chegar essa mensagem, ao coração que ouvir essa palavra, Senhor, que ele seja incendiado, motivado a pregar o Evangelho, a contribuir com os missionários, a orar, a interceder pela obra missionária até os confins da terra. Deus amado, aviva-nos como igreja, vivifica-nos pela tua palavra nessa noite. Queremos estar envolvidos, dar a nossa vida inteira, ó Deus, tudo que somos, tudo que temos, para que o teu evangelho chegue aos povos não alcançados da terra. Essa é a nossa oração e o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Deus te abençoe, Deus te guarde. Se você quiser tirar alguma dúvida, me escreva, que eu vou te responder e te orientar a respeito da obra missionária. Amém? Um forte abraço. Deus te guarde.